Gente, vamos pular as introduções, que a gente está em família, a gente está em casa, então vamos direto pro trem que Deus quer falar com a gente hoje à noite, que é quente, tá bom? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, o que foi que eles viram? Olha para a pessoa que está do outro lado, para não fazer acepção de pessoas, e pergunta, o que foi que eles viram? Eu quero ler com você Atos no capítulo 4, e eu vou ler do versículo 16 ao 22, mas primeiro eu quero resumir o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que tem uma galera que está pegando fogo por Jesus. E Jesus deixou uma missão importante na mão deles, e eles estão vivendo de acordo. E aí os fariseus, eles estão revoltados, porque tem um aleijado que foi curado. Então eles pegam Pedro e João, que estão pregando quem Jesus, a ressurreição dos mortos, e eles colocam eles na prisão. E Pedro e João passam a noite na prisão. E aqui a partir do versículo 26 é um momento onde eles estão discutindo. E a palavra de Deus diz, o que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam, os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. O que foi que eles viram? Você entende o que aconteceu aqui? Os fariseus, mais cedo, a Bíblia diz que eles olham para Pedro e João e percebem que eles não têm uma educação religiosa formal. Mas eles falam cheio de uma ousadia, que a Bíblia nos diz, eles falavam cheios do Espírito Santo. A Bíblia também nos diz que os fariseus percebem que eles haviam estado com Jesus. Sabe por quê? Porque eles falam que nem Jesus. Eles ensinam que nem Jesus. E eles sorriem que nem Jesus. Mas o tratamento VIP deles foi esse, eles foram jogados na prisão. Eles passam a noite na prisão e de manhã são chamados para uma conversa. A Bíblia diz que eles fazem novas ameaças, quer dizer, outras ameaças além de serem prisionados, serem encarcerados. Isso eles já fizeram de noite. Eu não sei se estão ameaçando cortar os dedos para fora, torturá-los, talvez até matá-los, mas diante de ameaças, Pedro e João olham para eles e eles dizem, a gente não pode parar de falar. A gente não consegue parar de falar acerca das coisas que vimos e ouvimos. Você vê, se você precisa aprender, aprende. Parar de falar de Jesus, eu não posso. E aí eu olho para a ousadia de Pedro e João, e eu me pergunto de onde vem essa disposição, que num momento onde eles têm que escolher entre Cristo e a própria liberdade, eles não hesitam, eles escolhem a Cristo. No momento onde eles precisam escolher entre Cristo e a sua própria vida, eles escolhem a Cristo. E essa ousadia é admirável. Agora, eles foram sempre assim? Eles viram e ouviram alguma coisa que sacudiu eles. Então vamos voltar um pouquinho. De Atos capítulo 4, vamos para Marcos no capítulo 14, onde no Getsêmani, eles aparecem para prender Jesus e todo mundo dá no pé. Todo mundo foge. Todos os discípulos fogem, por quê? Eles estão há 3 anos andando com Jesus. Eles viram coisas inimagináveis durante esses 3 anos. Você imagina como é que era andar com Jesus? Você está lá andando com Jesus, hoje o dia está cheio, pregou de manhã, ele vai pregar de tarde, vai pregar de noite. Então você está indo para a pregação da tarde, você já está meio cansado.
Aí você vê uma padaria assim na esquina, você fala: Jesus, segura um aí que eu vou só pegar uma coxinha, rapidão ali. Aí você entra na padaria para pegar uma coxinha. E aí de repente você começa a escutar de longe um choro. Uma mãe amargurada, ela perdeu seu filho de 19 anos e eles estão fazendo uma procissão, passando ali por perto. Aí você vê os pessoal saindo para fora da padaria, olhando, comoção. O pessoal da cidade conhece ela, sabe o que aconteceu. Aí você vê Jesus inquieto, e ele sai. Ele interrompe o funeral, ele interrompe a procissão, ressuscita o jovem de 19 anos e devolve ele para a mãe. Aí você sai com a sua coxinha na padaria assim: o que foi que aconteceu? Foi que eu perdi? Eles viram Jesus curar os enfermos. Eles viram Jesus multiplicar o pão. 3 anos andando com Jesus. Só que na hora que Jesus é preso, todo mundo foge. E aí a pergunta que não quer calar: o que foi que aconteceu entre Marcos no capítulo 14 e Atos no capítulo 4? O que foi que transformou esses discípulos que estavam prontos para fugir em discípulos que estavam prontos para ficar? O que foi que trouxe tanta ousadia, tanta convicção acerca do que eles pregavam? Sabe, é interessante porque nos 3 anos que eles caminham com Jesus, eles escutam a frase: quando você se converter. Já pensou, pastor? 3 anos de curso, 3 anos andando com Jesus, aí ele vira para você e fala assim: quando você se converter. Mas por quê? O que Jesus estava falando? A gente vê ele soltando essa em Lucas 22, 32. Quando você se converter. Quer dizer, Jesus estava preparando seus discípulos para um novo tempo que estava para chegar, onde a nova aliança seria estabelecida. E através do seu sangue, tendo efetuado a redenção e trazido esse novo tempo, os discípulos então podiam se converter. Até então, até Jesus morrer e ressuscitar, não tinha do que se converter. Jesus está preparando eles. Quando você se converter... E aí é interessante porque Jesus, ele não fala da morte dele como se fosse um segredo. Já imaginou? A Bíblia fala que eles estão indo para Jerusalém, aí Jesus fala para eles: olha, eles vão me matar, depois de 3 dias me encontrem na Galileia. A conversa está lá. A Bíblia diz que os discípulos não entendiam o que ele estava dizendo e tinham medo de perguntar: o que significa isso? Eles vão me matar, me encontrem depois de 3 dias na Galileia. Várias vezes Jesus fala sobre sua morte. Várias vezes. O que Jesus veio para fazer não era uma surpresa para ele. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mas eu acredito que tem 4 coisas específicas que aconteceram entre Marcos no capítulo 14 e Atos no capítulo 4, que bagunçaram os discípulos. Em primeiro lugar, o que nós vemos em João no capítulo 20. Os discípulos viram Jesus, eles viram Jesus morto, eles viram ele sendo crucificado, eles viram Jesus morrer e permanecer morto por 3 dias. Mas então, Jesus aparece, depois de ter vencido o inferno e a morte, e aí ele faz café da manhã para os discípulos. Um cara legal, né? Tipo, você pode tentar ser legal, mas você não consegue ser: acabei de vencer a morte e o inferno e apareci para fazer café da manhã legal. Esse é só Jesus. Então eles veem o Cristo. E você tem que entender, isso aqui foi algo que abalou o mundo. A ressurreição de Jesus não é brincadeira. Sabe qual é um dos meus detalhes favoritos, pastor? É ver durante os evangelhos que os irmãos de Jesus, os outros filhos de José e Maria, não acreditavam que ele era o Cristo. Mas depois da ressurreição, meu amigo, que excelentes contribuições eles fizeram para o Novo Testamento, porque depois da ressurreição até Tiago e Judas vieram para o time. E escrevem cartas maravilhosas, e eles não se apresentam: eu, irmão de Jesus. Eles se apresentam como servos de Cristo. Alguma coisa aconteceu que mexeu com eles. Jesus aparece diversas vezes para diversas pessoas.
Ele prega em diversas ocasiões, numa delas para mais de 500 pessoas. E aí a gente precisa pensar, como é que o mundo judeu, o judeu tão teimoso, começa a caminhar nessa nova igreja que Jesus estabeleceu. Que na verdade não era algo novo, era algo que já vinha anunciado desde lá de trás. Mas alguma coisa bagunçou os discípulos. E não foi só ver Jesus mais uma vez. Atos 1, no versículo 3, fala que depois de morrer e ressuscitar, Jesus passou 40 dias na terra, ensinando como toda a Escritura apontava para ele. Isso no versículo 4. Lucas, ele escreve, você pode voltar para o versículo 3, ele escreve de maneira interessante, que nesse tempo que Jesus apareceu, ele apresenta provas incontestáveis, indiscutíveis, de que estava vivo. E é legal porque, é um médico escrevendo, não é um místico. Provas indiscutíveis, não tinha discussão. E durante esses 40 dias, Jesus fala para eles acerca do reino de Deus. E Jesus apresenta aos discípulos, com clareza, o que as Escrituras diziam a seu respeito. A palavra de Deus diz que Ele mostra para eles como os salmos, como os profetas e como a lei de Moisés apontavam para Ele. E durante esse mês e tanto, eles têm algo sólido fundamentado. Jesus mostra como tudo apontava para aquele momento. Revela as Escrituras para eles. E nesse tempo, que nós vemos em Atos no capítulo 1, Mateus 28 no versículo 18, Jesus libera sobre os seus discípulos uma missão, uma incumbência, a maior carteirada cósmica da história. Ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, quer dizer, uma conjunção, conectando a ideia de que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra com a próxima ideia que vem, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar a tudo o que eu ordenei a vocês. E Jesus libera sobre os seus discípulos essa grande comissão, que não é a grande sugestão. Veio debaixo da mais alta patente, uma missão inegociável. Não era uma opção para os discípulos isso. Não era a grande sugestão. E eles entendem que eles precisam viver isso com seriedade, mas vem algo importante. Jesus os comissiona a ir até os confins da terra, mas ele diz para eles não saírem de Jerusalém sem antes o quê? Sem antes serem cheios do Espírito Santo. Jesus envia eles numa missão até os confins da terra, mas ele diz: espera um pouquinho, que tem alguém que vai junto. E agora, tudo muda. Jesus fala de maneira interessante sobre o Espírito Santo. Se eu não me engano, em João 16, no versículo 7, ele diz para os discípulos: é para a sua vantagem que eu vou, porque se eu for, eu te enviarei o Consolador. Jesus está dizendo: vale a pena a minha ausência aqui na terra, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Amém. Aí ele diz que nascido de mulher não existe homem maior do que João Batista, mas o menor nascido do Espírito é maior do que ele. Aí Jesus diz, num tom encorajador, mas altamente desafiador,
que nós vamos viver as mesmas coisas que ele viveu, e suas próprias palavras, coisas ainda maiores. Amados, como seria possível isso? Se não pelo Espírito Santo. Porque agora, com o Espírito Santo, nós fomos empoderados para caminhar nessa missão que Jesus nos deu, de anunciar as boas novas do reino por onde nós fomos, e fazermos discípulos e sermos as testemunhas do Evangelho. É interessante que Atos, no capítulo 1, ele diz: vocês serão as minhas testemunhas, e ser a testemunha é diferente de dar testemunho. Dar testemunho está no que eu digo, mas ser a testemunha, meu amado, está em quem eu sou. Não tem como olhar para mim e não enxergar o Evangelho de Jesus Cristo, porque eu fui chamado para ser uma testemunha de Jesus. Não tem como olhar para você e não enxergar o Evangelho, porque você foi chamado para ser uma testemunha de Jesus. Essa é a ideia. Nós não fomos chamados para dar testemunho, fomos chamados para ser testemunha, e para isso nós precisamos do Espírito Santo. Mas então começa um novo tempo. Um novo tempo de pregação, agora homens cheios do Espírito Santo, e onde eles anunciam as boas novas do reino, sinais e maravilhas se manifestam. E aí tem coisas acontecendo como essas, onde um aleijado é curado em Jerusalém, um grande movimento começa em Jerusalém. E como viver normalmente depois disso? Talvez você não viu Jesus aparecer e fazer café da manhã para você ainda. Mas o que é que o Senhor diz ao nosso respeito? Benditos são aqueles que não viram e creram. Deixa eu perguntar, quantos aqui creem que Jesus está vivo? Quantos aqui creem que a Bíblia, a palavra de Deus, mostra para a gente o grande plano que Ele tem orquestrado? A gente tem um mapa da missão detalhado. Quantos aqui creem que Jesus é nosso Senhor e suas palavras não são negociáveis? E quantos aqui já foram ou creem que podem ser cheios do Espírito Santo? Levante sua mão. Olha só que interessante, a gente tem tudo o que transformou Pedro e João em testemunhas ousadas do Evangelho. Que foi isso que eles viram e ouviram. E são essas coisas que eles dizem: eu nunca poderia me calar acerca do que eu vi e ouvi, porque eu vi e ouvi é bom demais, então prende se você tiver que prender, mas parar de falar de Jesus eu não consigo. Mata se você precisar matar, mas parar de falar de Jesus eu não consigo. E eu me pergunto por que esses homens são tão ousados, por que eles são tão determinados a viver pelo reino. Mas amados, como não ser? Como ver tudo isso e continuar a viver do mesmo jeito? Amados, não tem como olhar para Jesus e continuar a viver do mesmo jeito, porque essas boas novas, elas são boas demais. Elas são boas demais. E a gente tem que decidir, porque a história foi contada. Eu amo que o C.S. Lewis diz que todo mundo precisa decidir por si mesmo se Jesus é ou um mentiroso, ou um maluco, ou um filho de Deus. Não tem outra alternativa. Porque ou Jesus sabia que não era o filho de Deus e mentia sobre ser o filho de Deus, ou Jesus achava que ele era o filho de Deus e ele não era o filho de Deus, ou Jesus é o filho de Deus, que nós sabemos que é verdade. E se essa mensagem for verdadeira, como é que eu poderia acordar e dormir do mesmo jeito, amado? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque um dia a mensagem que nos foi previamente anunciada, apesar do nosso pecado, a nossa queda, havia uma mensagem que foi sendo anunciada de que haveria redenção. E aí um dia o Verbo se fez carne. Na história mais extraordinária de todas, onde o Deus, Criador, o próprio Criador do espaço e do tempo, adentrou o espaço e o tempo que Ele mesmo fez no formato de um bebê. É escandaloso. Um bebê que nasceu chorando. Um bebê que nasceu sem saber que ele era Jesus. Já pensou nisso? Que aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Que abriu mão de sua glória e viveu entre nós para literalmente enfrentar a missão humana mais difícil dessa terra. A barra era pesada. Isso muda tudo. Outra coisa que o C.S. Lewis diz é que ou o Evangelho, se verdadeiro, é de infinita importância, se falso, de nenhuma importância.
A única coisa que o evangelho não pode ser é de moderada importância. E aí eu olho para Pedro e João, e eu não sei você, quando eu leio essas histórias, e eu vejo o legado, o caminho do evangelho viajando pelas gerações, eu vejo essa ousadia de Pedro e a maneira como os discípulos de Jesus viviam. E eu não sei você, mas algo arde em meu coração. Que nem um fogo nos meus ossos, eu fico inquieto e eu não consigo olhar para eles e não desejar viver do mesmo jeito. Amém? Alguém aqui partilha desse sentimento? Um desejo de ser um verdadeiro discípulo de Jesus e continuar a caminhar nessa mesma simplicidade, reproduzindo esse mesmo sorriso, falando, cheio da ousadia do Espírito Santo, sem medo, sem vergonha, como Pedro e João faziam. E até os fariseus olham para eles e reconhecem que aqueles homens haviam estado com Jesus, porque eu quero que o meu sorriso se assemelhe ao de Jesus. Como viver do mesmo jeito? Porque se nós enxergamos um vislumbre dessa mensagem, a gente não vai conseguir acordar ou ir dormir do mesmo jeito. E eu penso que parte do motivo pelo qual os discípulos de Jesus se empenharam tanto em obedecer, ao ponto que nós vemos o legado de cada um deles, o que a tradição da igreja e a história nos diz, é que todos eles, com exceção de João, morreram por conta do evangelho. Todos eles arriscaram um pescoço, botaram a cabeça na linha para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aí eu me pergunto, o que foi que eles viram? O que foi que sacudiu eles de tal maneira? Porque eu preciso enxergar isso também. Porque eu preciso viver isso também. Porque um dia, em João, no capítulo 17, nós vemos Jesus intercedendo por seus discípulos. Ele os envia como o Pai os enviou. E ele ora. Ele diz: Senhor, eu peço que você não os tire do mundo, mas que você os proteja do mundo. E aí Jesus prossegue por orar por aqueles que um dia viriam a crer. Ele está orando por nós. E Ele nos chama de discípulos também. E aí eu digo isso porque, cara, alguma coisa aconteceu aqui. Talvez eles entenderam, eles viviam tão prontos para obedecer, porque eles entendiam que a linguagem de amor de Jesus é obediência. Era isso que ele conversava com eles. João 14, no versículo 21, o que a palavra nos ensina? Esses são aqueles que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. Você quer fazer Jesus se sentir amado? Obedeça as suas palavras. Leve a sério. O poder da palavra está na obediência. Não adianta conhecer os mistérios mais profundos da palavra de Deus se a gente for deixar de caminhar nas verdades mais simples da palavra de Deus. Porque o evangelho foi feito para ser demonstrado. É tudo sobre o perdido. Ele precisa ser demonstrado. E aí Jesus diz: ai daqueles que me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo, porque o homem que escuta as minhas palavras e não as pratica é como o homem que constrói a casa sobre a areia. Você está entendendo? O fundamento está na obediência. Ele diz que, vindo as ondas do mar, a casa construída na areia, ela não subsiste, ela não sobrevive, ela cai. Mas o homem que escuta as minhas palavras e as pratica é como casa construída sobre a rocha. Como casa construída sobre a rocha. E a gente olha para esses homens e mulheres que ao longo da história se dispuseram a obedecer Jesus e levar a sério a sua palavra, e eles são como casa construída na rocha. Porque você vai ver, Paulo está lá preso, falando: meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. Não esquece de se alegrar. Ele está preso. Ele diz: eu tenho uma boa notícia. Agora, a guarda pretoriana, a guarda de elite tem que cuidar de mim. Então tem um guarda algemado comigo por 24 horas. E cada dia eles mandam um novo para ouvir do evangelho. Ele está celebrando. O homem está preso. Mas pode vir a onda que for, e ela não é abalada, porque ele está vivendo por algo maior. Amados, quem mais desiste da própria vida, sorrindo e cantando, se não os seguidores de Jesus, que encontraram algo melhor do que a vida? E aí, às vezes eu olho para isso, e eu não sei você, mas às vezes o meu coração dói, de sentir uma grande distância entre o que esses homens viveram e o que às vezes eu olho ao meu redor e eu vejo os meus irmãos e irmãs como igreja vivendo. Porque às vezes eu vejo pessoas que têm Cristo como seu Senhor,
mas ainda assim tem um vazio na vida, é como se estivesse faltando, e pode vir qualquer onda, vem dificuldade no trabalho, o cara desanda, o cara cai, vem dificuldade de faculdade, família, o cara vive caindo, e isso não parece para mim aquele forte, firme fundamento de pessoas que são inabaláveis, mas eu ainda preciso conhecer um homem ou uma mulher que está vivendo para Jesus radicalmente e não tem um sorriso no rosto. Eu ainda não conheci. Eu conheci gente nas situações mais absurdas, nas situações mais precárias. Uma vez uma família missionária que eu estava junto com eles lá na Tanzânia, pregando para os Maasai, uma das tribos mais primitivas do planeta, viviam com falta de tudo, mas um sorriso no rosto desse tamanho. Um sorriso no rosto daquelas crianças que tinham a minha idade quando eu estava lá, que não tem um PlayStation que bota no rosto deles. Porque a alegria de viver por algo maior são como casas inabaláveis construídas sobre a rocha, debaixo da obediência do nosso Senhor. E aí, amados, eu estou cansado das nossas crises de chamado como igreja. Eu estou tão cansado. Porque, primeiro, eu me pergunto o que foi que eles viram, mas em segundo lugar, e esse é o meu segundo ponto, eu olho para a obediência que o que eles viram produziu neles. Eu olho para a obediência de quem viu. E eu sou desafiado. E aí eu olho para essas palavras em Mateus 28. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, Atos 1, vocês serão minhas testemunhas até os confins dessa terra. E aí eu estou lá perguntando, eu queria saber qual que é o meu propósito, qual que é o meu chamado. Será que não é o que Jesus já falou que é para eu fazer? Porque o cara está lá, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Eu sei o que Ele quer que você faça. Discípulos. Ele já falou. Ele já não falou, sim ou não? Então por que a gente está em crise? Amado, entenda, eu não estou dizendo que não existe um chamado único, individual para a sua vida, porque existe. Nós somos um corpo com funções diferentes. Mas o que nós precisamos entender é que o nosso chamado único, individual, nunca vai contradizer a nossa identidade como noiva, como igreja. Quer dizer, o nosso chamado único e individual nunca vai contradizer o mandamento que Jesus já liberou sobre nós, de ir e fazer discípulos. Na verdade, olha só, super prático isso. O seu chamado individual, ele é o onde você vai fazer o que Jesus já te chamou para fazer. É o que? Discípulos. Então, o camarada está lá orando, e ele sente no coração dele que é para ele fazer arquitetura. Aí ele vai, se dedica nos estudos, ele vira um arquiteto. O Senhor tem um chamado para ele ser arquiteto? Sim. Mas tem um mandamento para ele fazer discípulos. Então a arquitetura é apenas o onde. Ele vai fazer o que Jesus já chamou ele para fazer como um discípulo. Amados, não é negociável, você entende? Jesus é o nosso Senhor. As suas palavras precisam ser levadas a sério. E eu não posso, pelo amor de Deus, acordar e dormir como se Jesus não tivesse soltado essa bomba. Essa é a nossa missão, ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos. E aí eu olho para a maneira como esses homens e mulheres viveram, levando isso tão a sério, e às vezes eu olho para a minha vida e chega a me dar vergonha, às vezes, de ver a minha própria falta de compromisso com essa missão. Porque se essa é a missão que Jesus me deu, eu devia acordar pensando nisso, eu devia ir dormir pensando nisso, eu devia ser obcecado com cumprir a grande comissão, o grande mandamento que Jesus liberou sobre a minha vida como igreja. É sobre isso, literalmente. É sobre isso. Sabe, eu acho que a gente gasta tempo demais pensando e falando sobre o que a gente pode fazer, e não tempo suficiente falando sobre o que a gente deve fazer. E o que a gente deve fazer já foi dito, já está claro. Meu irmão, dissemos sim para Jesus, tomamos a nossa cruz para seguir Ele. Agora é uma vida onde eu não mando mais do meu nariz. Eu não sou mais Senhor sobre a própria vida. Mas eu não queria fazer discípulo, mas tu disse sim para Jesus. É tarde demais, Ele é Senhor ou não é? Mas Israel, eu ainda sou jovem, eu estou descobrindo a minha vida, me perdoa a franqueza. Mas, se você aceitou Jesus, você já encontrou a sua vida. Você pode descobrir algumas implicâncias, mas tudo você já achou. O que falta para que tem tudo? Você já encontrou a sua vida em Cristo. E outra, vamos conversar. Sabe quem mais que era jovem?
Em Mateus 17, no versículo 24, a Bíblia fala do imposto do templo sendo cobrado de Jesus e de seus discípulos. O imposto no templo que nós vemos sendo estabelecido. Em Êxodo, no capítulo 38, versículo 26, o imposto que era para homens de guerra que tinham 20 anos de idade para cima. E dos discípulos de Jesus tem um que é cobrado juntamente com Jesus, que é Pedro. Agora, isso não é algo que a Bíblia diz explicitamente, mas é algo que parece estar muito implícito nas Escrituras. Por quê? Quando Jesus vai lá e chama Tiago e João, eles estão fazendo o quê? Eles estão pescando com um pai. Na cultura judaica, quem que pescava com um pai era alguém que ainda estava aprendendo a exercer o ofício do pai. E não tinha idade para fazer isso sozinho. Na verdade, o próprio contexto onde um rabino chamava talmidim, os discípulos, eles eram novos, eles tinham 12, 13 anos de idade. O que era incomum era chamar um velho que nem Pedro. Brincadeira, né? Ele era jovem também, eu estou brincando. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes a gente fica passando pano. Eu ainda tenho tempo. A gente tem tempo para muita coisa, o que a gente não tem é tempo para perder. Eles eram jovens também, e aí? Sabe, depois, pela tradição da igreja, a história, por analisar interações de João com Policarpo, seu discípulo, a gente faz mais ou menos uma conta, que ele morreu mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, com 88, 86 anos de idade, o que significaria que possivelmente, tá? O que a Bíblia não diz com clareza, a gente não diz com certeza. Estou falando de especulação. Possivelmente, João começou a seguir Jesus com 14, 16 anos de idade, o que não era algo incomum para a época. Era assim que tu chamava um talmidim. Mas daí você vai olhar para alguns episódios com uma luz diferente, não vai? Tiago e João pedindo para a mãe falar com Jesus, porque eles querem um lugar à esquerda e à direita de Deus. As discussões sobre quem é o maior. Jesus, você quer que a gente chame fogo do céu? Sabe aquela imaturidade que você vê o tempo inteiro? Você pensa, meu pai, como dava um trabalho? Provavelmente era literalmente imaturidade. Jovens. O que significaria, possivelmente, se João começou a seguir Jesus com 16, 19 anos? 14 e 16? Que 3 anos depois, quando Jesus ascende os céus e libera a grande comissão, que é nada mais nada menos que o futuro da igreja, sobre seus discípulos, João possivelmente tem 17, 19 anos de idade. A gente tem alguém aqui com 17, 19, a galera está toda no camp, né? 17 anos? 17? 19? Vem cá. Você? Vem cá rapidinho. Vocês dois, rapidinho, vem aqui na frente. Mais alguém com 17? Ou 19? Rapidinho, vem cá. Você também. Venham aqui. Subam aqui comigo, rapidão. Agitação no arraial do povo de Deus. Só rapidinho, quando vocês estão aqui, só fiquem aqui e só olhem para a galera. Tá? Só fiquem aqui um pouquinho. Eu quero que vocês olhem para os rostinhos deles. Olha a cara de jovenzinhos que eles têm. Não é? Agora imagina Jesus subindo para os céus, confiando o futuro da igreja na mão de uma galera com uma carinha assim. E eles estão dando tchauzinho. Dê tchau assim. Tipo, tchau para Jesus. Tchau, Jesus. É preocupante, não é? Olha aí, olha a carinha. Meu Deus, isso me faz pensar a confiança que Jesus tem no Espírito Santo, obviamente, né? Porque naturalmente falando, vamos conversar. A idade. Mas e aí, jovenzinho, tu precisa descobrir a sua vida? Ou você já encontrou a sua vida e você está disposto a obedecer ao Mestre? Porque eles lá atrás estavam dispostos a obedecer. E aí o que aconteceu? Meu irmão, nós estamos aqui. Obrigado, gente, vocês podem sentar. Nós estamos aqui. Você entende isso? Nós estamos aqui mais de 2000 anos depois, porque um dia um bando de jovens se dispôs a obedecer Jesus e ser fiel e pregar a palavra. E eles pagaram um preço e assinaram seu testemunho com o seu próprio sangue. Aleluia. E depois deles vieram outros, dispostos a perder sua própria vida para a pregação das boas novas. Tamanha é a boa notícia que eles receberam.
E eles também entregam suas vidas, e depois vem outros, e outros, e outros. E dentre eles vários jovens. Nós falamos hoje lá no acampamento sobre uma pré-adolescente chamada Agnes, que era cristã durante a igreja primitiva romana, e um dia escolheram ela aleatoriamente para prestar sacrifício a Minerva. Ela falou: não posso, eu sou cristã, eu não creio mais no panteão, eu só creio em Jesus. Só que não era permitido por lei isso. Aí o pessoal fica desesperado, o imperador fala: corta a cabeça dela então. Aí aparece um cara nobre, cheio de dinheiro, e ele oferece para Agnes, ele diz: Agnes, não joga a sua vida fora. Daqui a alguns anos você casa comigo. Você vai ter tudo do bom e do melhor, comida, roupa, nada vai te faltar. Então ele pede a mão dela em casamento para ela não jogar a vida dela fora com Jesus. Aí a Agnes olhou para a galera e falou: mas eu já tenho um noivo. E ele me amou primeiro. Como poderia eu não pertencer a ele? 12 anos de idade, ela perdeu a cabeça. Jovem demais. Eu não sei se a gente é jovem demais. Você entende que a gente está aqui porque discípulos se dispuseram a obedecer a Jesus? Cara, a gente está falando sobre Jesus mais de 2000 anos depois, porque a pregação foi passada adiante. Um dia alguém pregou para você, e alguns anos antes alguém pregou para a pessoa que pregou para você, e alguns anos antes alguém pregou para a pessoa que pregou para a pessoa que pregou para você, e alguns anos antes talvez alguém pregou para ela. Talvez foi um missionário americano, chegou no Brasil lá pelos meados de 1920, quando eles começaram a chegar em peso. E ele deixou para trás a fazenda dele nos Estados Unidos para vir pregar o evangelho no Brasil. Porque alguns anos antes, chegou nos Estados Unidos, da Inglaterra, uma família que estava indo para o Novo Mundo, mas não deixou de anunciar as boas novas, ganhou a família dele para Jesus. Porque alguns anos antes, alguém pregou para eles, porque alguns anos antes, um dia, um camarada estava lá deprê, ele foi afogar as mágoas no bar, porque ele foi demitido do emprego dele lá na Inglaterra. A namoradinha dele terminou com ele no mesmo dia, ele está arrasado. Então ele entrou no bar, foi afogar as mágoas dele, só que aí entrou um cara no bar chamado John Wesley para pregar o evangelho. Wesley, que anos atrás estava num barco que estava para afundar, mas tinha um bando de moraviano cantando glória a Deus, sem medo de morrer, porque eles têm Jesus. Porque alguns anos atrás, um conde alemão recebeu refugiados moravianos na sua casa e pregou o evangelho para eles. Ele olhou para as crianças e falou: elas podem ser cheias do Espírito Santo. Porque alguns anos atrás, alguém bateu na porta da pessoa que pregou para a pessoa que pregou para ele. E apareceu com uma Bíblia recém-impressa em alemão e perguntou: vocês já ouviram as boas novas? Eu estou com um negócio aqui na minha mão, é quente, deixa eu contar para vocês. Porque alguns anos atrás, alguém pregou para essa pessoa. Porque alguns anos atrás, alguém pregou para essa pessoa. Porque alguns anos atrás, chegou da Itália uma família fervorosa na Alemanha e pregaram para elas. Lá na Itália, uma família que por gerações preservou a fé. Mesmo quando eles eram católicos, buscavam diligentemente ao Senhor Jesus. Porque alguns anos atrás, um camarada chamado Paulo de Tarso pregou intensidade na Itália. Depois de perseguir homens como Pedro e João, que pregavam o evangelho de Jesus Cristo, que um dia, aos pés do próprio Jesus, receberam o evangelho. E aí eu olho para essa trajetória, por onde a bola vem passando, e você vê com quem que está a bola hoje. Está com a gente. Está com a gente. E aí eu não consigo não me perguntar, daqui a 20 anos, quem que vão sentar nessas cadeiras? Daqui a 20 anos, quem que vai correr com essa tocha que por séculos vem queimando intensamente? Quem que vai correr com essa mensagem tão cheia de alegria, mas que queima como fogo em meus ossos, e eu preciso falar para mais alguém? E eu não consigo terceirizar a missão que eu vejo que Jesus confiou sobre mim, porque o evangelho me alcançou, e eu preciso entender de todo o coração que receber o evangelho de Jesus Cristo não é somente um privilégio,
porque é um privilégio, é para fazer festa o resto da vida mesmo, porque é bom demais, e a gente vai fazer festa para sempre, literalmente, mas não é só um privilégio. Existe uma responsabilidade de passar essas boas novas adiante, porque no momento em que eu disse sim e recebi o senhorio de Jesus sobre a minha vida, agora suas palavras são lei, elas são indispensáveis. E Ele falou: você quer andar comigo, você vai tomar a sua cruz, você vai me seguir, você vai desistir da sua própria vida, mas eis aqui a missão: ide e fazei discípulos. Amado, Jesus nunca mandou a gente ir fazer convertidos. A gente não pode ficar bom demais em fazer o que Jesus não mandou a gente fazer. Ele mandou a gente ir fazer discípulos. Você está entendendo? É vida junto. Pelo amor de Deus, leva o cara para a tua célula. Caminha com ele. Ele não quer ninguém entrando e saindo pela porta. Ele quer que a gente tenha convivência. O que me leva para o meu terceiro ponto: chegou a nossa vez, cara. A gente está nessa missão em tempo integral. E quando eu olho para o que eu vi e ouvi, o que eles viram e ouviram, e o que vem sendo passado, essa estrada que com sangue foi pavimentada, para que eu recebesse as boas novas do Evangelho, eu não consigo não perder a cabeça e me empolgar, em acordar de manhã e pensar: como eu vou fazer para conspirar pelo reino de Deus hoje? Como que eu vou fazer para obedecer isso que Jesus liberou sobre a minha vida? E nós precisamos parar de terceirizar a grande comissão que é do reino, da igreja, da noiva, como se fosse só para algumas pessoas. Amado, entenda. As pessoas me perguntam: Israel, quando que você descobriu que o seu chamado era pregar? Entenda, pregar não é um chamado, é um mandamento. Então eu não descobri que o meu chamado era pregar, eu estava tentando obedecer o mandamento de pregar a palavra. Eventualmente, o microfone apareceu na minha mão para pregar nesse contexto. E quando isso aconteceu, eu senti graça de Deus. Não é nem falando que eu prego bem, mas eu não fico um pingo nervoso quando vou pregar. Eu não sabia até poucos minutos atrás o que eu ia pregar, mas só tem boa notícia, então coisa ruim para pregar não tem. Então, eu vi que esse era o contexto chamado individual, onde eu ia fazer isso. Tem coisas que não são chamado, a gente tem que parar de transformar os mandamentos de Jesus em chamado. Não é porque existe graça, um dom de pregação, um dom de mestre para alguns, que eu sou dispensado do mandamento de pregar. Não é porque existe para alguns um dom, um ministério de evangelismo, que eu sou dispensado de evangelizar, porque evangelizar não é um chamado. Evangelista é um chamado. Evangelizar é mandamento. Você está entendendo? Vamos lá rapidinho, vamos falar sobre ministério. Que a gente coloca ministério numa caixinha. A gente pensa assim: o cara trabalha em tempo integral, ou ele é voluntariado, tipo com a igreja, ministério. Mas Ele não nos fez uma nação de sacerdotes? Ministério não seria ministrar ao Senhor de onde Ele quer que você ministre? Porque olha só o que a Bíblia diz sobre a função dos ministérios. Efésios 4, no versículo 11 ao 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Agora presta atenção, qual que é a função dos ministérios? Dentro da casa, falando aqui, dentro da igreja, os ministérios eclesiásticos têm qual função? Presta atenção no que a Bíblia ensina. São responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra. Amados, a pergunta: que obra? É o ID, é a grande comissão. Quer dizer, os ministérios da casa têm a função de preparar o povo santo. Quem que é o povo santo? Quem que é o povo santo aí? Tem alguém do povo santo aqui? Então vamos desenhar a estratégia, porque a gente precisa quebrar essa cultura de comparação que a gente tem, porque no corpo de Cristo não tem comparação, só tem complemento. E a gente trata algumas partes do corpo como se fossem mais importantes, mas presta atenção no que a Bíblia nos ensina.
A função dos ministérios da casa é preparar o povo santo para a boa obra de Cristo. Qual a boa obra de Cristo? De ir e fazer discípulos. Então presta atenção. Eu antes conhecia o pastor de vocês de ouvir falar. Agora eu conheço com os meus próprios olhos. Eu estou apaixonado pelo pastor de vocês. Que homem parecido com Jesus. Eu estou impressionado. Vocês são privilegiados de ter um pastor assim. E vocês são grandemente edificados pelo seu pastor aqui, não é verdade? Mas o seu pastor vai lá ministrar a galera do seu trabalho? Não. Ele provavelmente nem pode. Da sua faculdade? Não. Talvez nem deixem ele entrar. Mas ele não precisa, porque sabe quem está lá? Quer dizer, o pastor, ele não só pastoreia, ele prepara o povo santo para a boa obra. Quer dizer, você não é só pastoreado. Você olha para a vida dele e você aprende a pastorear, porque você pode não ter sido chamado para ser um pastor, mas adivinha quem vai pastorear os seus amigos? Adivinha só. Quem é o cara aqui do time que é o mais evangelista, assim? É o primeiro que vem na cabeça quando a gente fala de evangelismo. Quem que é? E tem vários, pelo jeito. O pastor Jesus está aqui? O Lucas também? O evangelista, ele não só evangeliza, ele te ensina a evangelizar. Porque você pode não ter sido chamado para ser um evangelista no ofício que ele está. Mas adivinha só quem vai evangelizar os seus colegas de trabalho? Então, a função dos ministérios da casa são para preparar o povo santo para a boa obra de Cristo, lá fora. Então, ministério acontece aqui, ministério acontece lá. E existem dons diferentes, funções diferentes, mas uma grande obra na qual nós estamos trabalhando. E graças a Deus existe diversidade no corpo de Cristo. Olha só o que a palavra nos ensina em 1 Coríntios 12, do 18 ao 28. Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Como é que Deus ia botar todo mundo para fazer a mesma coisa? Assim há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Você está entendendo? Membros diferentes, funções diferentes, mas um